Eu queria muito a sua atenção, porque o milagre acontece na hora da palavra. O milagre acontece na hora da pregação da fé. Nós pregamos no coletivo, mas Deus trata, Deus fala no individual. Gideão, ele, depois de 7 anos, com o povo de Israel sendo roubado, porque a Bíblia vai dizer que durante 7 anos, todas as vezes que eles iam colher, época da colheita da lavoura, eles viviam da lavoura, na hora de colher, os inimigos invadiam a terra. Os midianitas e os amalequitas invadiam a terra e roubavam tudo. Eles, para pelo menos salvar a sua vida, eles se escondiam em cavernas que ficavam nos montes. Eles fugiam para essas cavernas. E de lá, eles ficavam assistindo os inimigos roubarem, levarem, destruírem aquilo que eles haviam plantado, aquilo que eles haviam construído. E isso acontecia justamente porque eles deixaram o altar de Deus. Eles se afastaram do único lugar que poderia salvá-los, socorrê-los, que poderia mudar a história deles. Eles simplesmente deram as costas para o único lugar que mudaria a vida deles. Nós já sabemos, e nós não podemos esquecer, que o sobrenatural que queremos, que o milagre que desejamos, nós vamos alcançar no altar. A Bíblia vai dizer que se você servir o altar, do altar você tira o seu sustento. Significa que no altar está a cura, que a medicina não consegue dar. No altar está o casamento, o marido, a esposa, que você, com os seus olhos, com o seu dedo tentando escolher, você não vai conseguir encontrar. No altar está a paz, a alegria, a prosperidade. No altar está a cura, seja do vício, de uma enfermidade. No altar está a transformação que você almeja, que você deseja. É no altar, não é fora do altar. Aquilo que o dinheiro não pode dar, o altar no altar você pode encontrar. O seu dinheiro compra uma mansão, compra uma casa de cinema, mas não compra uma família. Mas no altar você encontra uma família. O seu dinheiro compra um hospital e compra o medicamento mais caro, mas não compra a cura. Mas no altar você compra a cura, e assim por diante. Então, aquele que serve o altar, tira do altar o seu sustento. O povo de Israel, repito, deram as costas para o único lugar que mudaria a vida deles, que era o altar. Não se espante se você encontrar no seu dia a dia pessoas gemendo, sofrendo, padecendo, contando uma história de sofrimento, de lástima, de angústia, e essa pessoa dizer para você que ela conhece a Bíblia, que ela sabe ou já provou do poder de Deus, já frequentou a igreja, que ela conhece pelo menos o básico da Bíblia, e essa pessoa gemendo, sofrendo e padecendo, quando você pergunta se ela é dizimista, fiel, a resposta sempre é não. Você pergunta se essa pessoa tem vindo para o altar, se ela tem ido para o altar, se ela tem praticado a fé do tornai-vos para Deus, lá em Malaquias, porque se eu conheço a palavra, mas eu não me torno para Deus, eu não me volto para Deus, e me torno ou me volto para Deus em quê? Alguém vai perguntar, lá em Malaquias 3, ele vai responder, nos dízimos e nas ofertas. Deus não fica dando volta, Deus não fica escolhendo palavras. Ele diz que uma pessoa, o que prova que uma pessoa se tornou para Ele, o que prova que uma pessoa se voltou para Ele, é a fidelidade no dízimo e na oferta. E também o que prova que uma pessoa se afastou dele, se afastou do altar, é quando ela deixa de ser fiel no dízimo e na oferta, mesmo estando dentro da igreja. Ela pode estar dentro da igreja,
e ela não mais está voltada para Deus, ela não mais obedece a Deus, porque ela simplesmente quebrou essa aliança, esse laço com Deus, quando ela deixou ou passou a ser infiel a Deus no dízimo e na oferta. Eu queria muito a sua atenção, porque não trata de dinheiro, trata do ofertante. Não estou tratando do valor monetário, eu estou tratando de fidelidade. A Bíblia vai dizer que aquele que é fiel no pouco, Deus o coloca sobre o muito. Mas não é no pouco monetário. Pouco monetário, R$2. Quem tem aí? R$2. Quem tem? R$2. Levanta a mão. Quem tem? Não é esse pouco, R$2. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, nos 10%, no dízimo, na fidelidade, que é bíblico, que não fui eu que escrevi, que está na palavra de Deus. A pessoa que faz isso, que é fiel, ela permite Deus abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Bênçãos sem medidas, eu já expliquei N vezes, mas não custa lembrar, que não é só prosperidade, dinheiro, é paz, é saúde, é conversão, é transformação, que à medida que você permanece sendo fiel, você também vai alcançar o financeiro, você também vai alcançar a bênção econômica, mas não será num passe de mágica, mas vai acontecer à medida que você permanece, que você tem uma aliança, que você tem um pacto, porque não é barganha, não é barganha. Agora eu sou dizimista como se eu estivesse pagando uma conta de luz, então Deus tem que me honrar, a energia tem que chegar, a CEMIG tem que abastecer a minha caixa de força lá de casa, porque eu estou pagando a minha energia. Então, porque eu estou pagando o dízimo, Deus é obrigado. Não, isso aí, o dízimo, a fidelidade, é só um degrau da escada toda que ainda tem pela frente, para a gente caminhar. Não é buscar a Deus para que Ele seja um meio para a gente chegar no fim que desejamos. Não, é buscar a Deus pelo que Ele é, por tudo o que Ele promete. Então, a oferta, o dízimo, fala mais do ofertante do que propriamente daquilo que ele está entregando, daquilo que ele está dando. Deus se agradou de Abel, o ofertante, e se agradou da oferta de Abel. Deus não se agradou de Caim, o ofertante, e também não se agradou da oferta de Caim. Eu queria que você compreendesse que Abel, ele vai escolher o melhor do rebanho e ele vai dar para Deus. Ele vai pegar o melhor do rebanho, o melhor, o mais perfeito, o mais caro, e vai honrar a Deus. O ofertante Abel está honrando a Deus com o melhor, porque Deus é para ele, Abel, maior do que aquilo que Abel está dando. Deus é para Abel muito maior, muito melhor do que aquilo que Abel está oferecendo. Então Abel tem essa consciência de que essa sua oferta, esse seu presente, ele honrando a Deus com o melhor, ele está simplesmente mostrando para Deus quem ele é, quem Abel é com a sua oferta. Caim pega qualquer coisa, pega o que sobra, se bobear aquele que não tem valor para ele, aquele que não tem muito gasto para ele, aquilo que não tem muita importância, e ele também oferta, ele também honra na cabeça dele. Mas Deus não se agrada de Caim, o ofertante, e nem da oferta de Caim, porque Caim poderia ter mostrado com a sua oferta a consideração que ele tinha para com Deus, pelo menos que ele falava ter. Então, a nossa oferta, ela trata mais da gente do que propriamente daquilo que nós colocamos no altar. Deus vai dizer em Malaquias: se eu sou o Pai, cadê a minha honra? E se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? Ou vice-versa, se eu sou o Senhor, cadê a minha honra? E se eu sou o Pai, cadê o respeito? Vocês pegam um animal coxo, o defeituoso, colocam no meu altar, e vocês pensam o quê? Que a minha mesa, que o meu altar é desprezível? É para qualquer coisa? Pega o animal coxo,
defeituoso e dá para o seu governante, vê se ele aceita. Ele não aceita. Por que que eu sou o Senhor? Você diz que eu sou o Senhor e você dá para mim, me honra com aquilo que sobra, com aquilo que não é o mais importante. Você imagina no seu aniversário, você mulher, quem aqui é casada, no seu aniversário, a festa do seu aniversário é o momento de cortar o bolo. O seu marido, ele vai cortar o bolo e o primeiro pedaço desse bolo ele vai dar para a secretária dele. Qual o problema? Ele vai te dar o bolo inteiro depois, mas o primeiro pedaço ele dá para a secretária da empresa. Mas a esposa, ele diz: ô meu amor, para você, eu, maridão, reservei o bolo inteiro. Você, esposa, ganhou mais, não ganhou? Vai comer mais, vai ou não vai? Mas você está contente? Está feliz? Que ganhou o bolo inteiro? E o primeiro pedaço ele deu para a secretária dele. Tem alguma coisa errada? Tem ou não tem? Não, tem ou não tem? Tem alguma coisa errada? Porque o primeiro pedaço você sempre dá para a pessoa que você considera, que você quer honrar, sim ou não? Então, se você deu o primeiro pedaço para alguém que não seja aquela que é a sua esposa, você mostrou que a sua honra, ou que a honra você está dando para alguém, não para a sua esposa. E a mesma coisa com Deus. Você diz para Deus: Deus, os 90% eu vou dar para o Senhor. Só que os 10 primeiros, os 10%, os primeiros 10% eu vou primeiro comer, eu vou primeiro usufruir. Depois, por último, eu pego aí metade e dou. Você não apresentou a Deus a honra devida. Mas todos nós queremos clamar e ser atendido. Todos nós queremos gritar e Deus nos socorrer. Todos nós queremos orar e Deus chegar com a resposta. Todos nós queremos a manifestação de Deus. Porém, a pergunta é: estamos considerando Deus? Em Provérbios 3, versículo 9 e 10, ele vai dizer: honra ao Senhor com os teus bens, ofertas, e com as primícias de toda a tua renda, dízimo, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu estou só repetindo um pouco do que falamos no domingo, para quem não ouviu, para que ouça, e tentando fazer você entender a importância de você apresentar a Deus a sua consideração, a importância de você apresentar a Deus a sua fidelidade e a importância de você estar com a sua vida no altar, na prática da fé. Nós começamos falando que Gideão estava já no 7º ano consecutivo de perdas, porque o povo de Israel, eles plantavam e perdiam tudo na hora da colheita, porque tinham se afastado do altar. Corriam para as cavernas quando os inimigos invadiam, para pelo menos salvar a vida. E aí, nessa ocasião, Gideão, um sujeito inconformado, grava essa palavra, Gideão inconformado. Ele não vai ficar na caverna chorando as pitangas, ele não vai ficar na caverna mais uma vez assistindo os seus inimigos levarem tudo. A Bíblia diz que ele sai da caverna. E a Bíblia diz que ele vai malhar um pouco de trigo para colocar a salvo dos midianitas. Está escrito que ele está tentando pelo menos salvar um pouco da sua colheita. E ele vai malhar o trigo não num lugar propício, ele vai malhar no lagar, que é o lugar de pisar a uva. E o trigo geralmente tinha que malhar na eira, no pico da montanha, porque joga-se o trigo para cima, né? A palha, o vento bate, a palha cai e o trigo cai na peneira. Mas se ele vai num lugar de destaque, no alto da colina, os inimigos iam avistá-lo e aí iam matá-lo. Então ele vai malhar no lagar.
Mas o interessante é que Gideão não está na caverna. O povo está na caverna. Os pais estão na caverna. As famílias estão nas cavernas. E quando Gideão está malhando trigo, acredita-se que revoltado, até pelas palavras que nós vamos acompanhar depois desse episódio, ele está malhando trigo. Eu imagino ele malhando trigo, resmungando. Eu imagino ele malhando trigo, com a alma dele pegando fogo, dizendo: se aparecer um midianita aqui, eu arrebento. Se aparecer um midianita aqui, eu acabo com ele. Se aparecer um midianita aqui, eu esmago ele, porque não é possível essa situação. Cadê as maravilhas que os meus pais contavam ali dentro? Cadê as promessas? Cadê Deus? Onde está Deus? E aí, de repente, a Bíblia diz que o anjo aparece para Gideão. O anjo aparece para quem saiu da caverna. O anjo aparece para quem saiu do conformismo. O anjo aparece para quem saiu da mediocridade, que é aquela vida mediana. O anjo aparece para aquele que não aceitou mais a perda dos seus bens. O anjo aparece para aquele que está revoltado porque só está perdendo. O anjo aparece para quem está indignado com a situação. E não apareceu para quem estava dentro da caverna orando, porque a Bíblia também faz menção que quem estava dentro da caverna orava, louvava, cantava. Mas o anjo não apareceu lá na caverna. O anjo apareceu para quem saiu da caverna. O anjo aparece para Gideão, está lá em Juízes 6, depois você vai conferir, Juízes 6, e o anjo vai dizer para Gideão o seguinte, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Chamou Gideão do quê? Homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão na lata, porque já estava engasgado. Eu imagino que ele já estava falando aquilo nos seus pensamentos, e aí ele solta e diz: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então a resposta de Gideão foi: cadê as maravilhas que os meus pais pregam ali na caverna? Cadê as maravilhas que o Senhor fez no passado? O Senhor não nos tirou do Egito, nós não saímos da escravidão, mas agora, aqui, nós sofremos, somos escravos, segunda vez, somos escravos de novo. Então Gideão, com uma resposta não mal educada, não destratando o anjo, o próprio Deus, mas simplesmente usando um argumento inteligente, cobrando aquilo que Deus já tinha feito. E quando ele responde dessa maneira, no versículo 14, então se virou o Senhor, o anjo que apareceu, não um anjo, mas o anjo que apareceu, era Deus, em forma de um anjo. Então agora se virou o Senhor, o próprio Deus, naquele anjo, falando com Gideão. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai, disse o quê? Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Preste atenção. Parece que o anjo, ou que Deus, escolheu Gideão. Não parece? Parece ou não parece? Parece que o próprio Deus vira para Gideão e diz assim: vai nessa tua força e livra
a cidade inteira, Israel, da mão dos inimigos. Porventura, eu não te enviei? Eu não estou te enviando para isso? Eu queria que você analisasse um detalhe. Eu queria que você agora escrevesse na sua mente, para não esquecer. Escrevesse no seu coração essa frase. Gideão é um inconformado, revoltado, porque Deus o escolheu? Ou Deus o escolheu por ser ele um inconformado, um revoltado? Vou falar de novo. Gideão é um revoltado, é um inconformado, porque Deus o escolheu? Ou Deus só o escolhe por ser ele revoltado, inconformado com a situação? Ô bispo, o que o senhor quer me explicar com isso? Eu quero explicar que as nossas atitudes limitam ou removem limites. Eu quero explicar que as nossas atitudes, o nosso comportamento, limita Deus, impede Deus de agir, ou dependendo das nossas atitudes, do nosso comportamento, nós conseguimos remover limites, mudar quadros, cenários, situações. Eu queria que você entendesse que se Gideão fosse mais um conformado dentro da caverna, estaria aquele povo até hoje plantando e os midianitas roubando, plantando e os midianitas roubando, e Deus não poderia se manifestar. Nós sabemos do episódio que Gideão em seguida dá uma bambeada, dá uma balançada, e ele diz, mas eu sou o menor da casa dos meus pais, a minha família é a mais pobre, em outras palavras, mas como que eu vou livrar um povo se eu não estou livrando nem a minha casa? Como que eu vou livrar uma nação se eu não estou conseguindo livrar nem um pouquinho de trigo? Como que eu vou livrar uma nação se eu sou o menor, se eu sou mais pobre, se eu sou o mais necessitado? E ninguém ouve, ninguém para ouvir o mendigo, por mais sábio que ele seja. Ninguém para assistir, para ouvir o mais pobre, porque acha que as palavras, por mais sábias que sejam, elas não surtem efeito, porque não mudou a história dele. E para resumir a situação, e você entender que as suas ações ou reações, ou a falta delas, impede você de alcançar o sobrenatural, você precisa avaliar a sua postura diante dos problemas. Você precisa avaliar a sua postura diante da situação que você está vivendo. Se você está vivendo o bom, fique sabendo que tem ainda o melhor. Não se conforme também com o bom. Mas eu já estou vivendo o bom, graças a Deus. Mas não se conforme, porque ainda tem o melhor. É o que nós pregamos no domingo das vasilhas vazias. Encheu a vasilha, Deus falou Eliseu falou para a viúva, coloca para trás, porque tem outra para frente. Aconteceu um milagre, amém, graças a Deus, mas tem mais milagre para acontecer. Aconteceu uma mudança, graças a Deus, Deus tem que ser glorificado, mas não adianta ficar preso a esse, porque tem mais vasilha para encher. Deus é ilimitado. Então, o que Deus quer nos mostrar é que a nossa postura diante da situação é que vai determinar o milagre ou que vai impedir o milagre. Então, se você está vivendo o bom, ainda tem o melhor. Não se conforme com o bom, porque o bom também é perigoso, hein? O bom também é perigoso. O bom acomoda. O bom faz você afrouxar. O bom faz você baixar a guarda. E aí você não consegue desafiar mais, você não consegue agir mais, você não consegue vir mais para o altar, entendendo que tem níveis superiores para você alcançar. Se você
está sendo bombardeado por problemas crônicos. Então, ao invés de você se vitimizar, ao invés de você ficar encurralado num canto, chorando, se lastimando, ao invés de você ir no Facebook, ao invés de você ir nas mídias e ficar ali contando o seu problema para todo mundo, seja um inconformado e venha para o altar. Venha onde o anjo de Deus está, que é o altar. Apareça para Deus, que Deus vai aparecer para você. Sai da caverna. Tem gente que a caverna dela é a cadeira da igreja. Ela não levanta da caverna, da cadeira, para vir no altar fazer voto. Tem gente que a caverna dela é o quarto, é a casa. Tem gente que a caverna dela é a sua limitação. Ela não sai daquele limite, ela não abre a sua visão, ela não expande a sua visão. Então, se você está vivendo problemas, se revolte contra o problema. Não é contra Deus, é contra o problema. Se revolte contra a situação e busque consertar o que está errado com Deus. Busque ser fiel se não estava sendo. Passe a honrar a Deus se não estava honrando. Volte-se para Deus, que aí sim você vai ver as maravilhas que Ele fez no passado se cumprir nos dias de hoje, nos dias atuais. Tanto que para Gideão alcançar a vitória sobre 125 mil midianitas, os seus inimigos eram mais ou menos 125 mil homens. Gideão vai liderar, o menor agora vai liderar um exército. Deus manda ele chamar todos que querem vencer os midianitas. E nessa primeira convocação aparecem 32 mil homens. E aí quando surgem 32 mil, para vencer 125 mil, já é um desafio grande, porque não são soldados, são homens da lavoura. E aí Deus chega para Gideão e diz, é muita gente. É muita gente. Porque se vencer com esse povo, eles vão dizer que não fui eu, Deus, que foi eles. Então, dá um recadinho aí, manda um zap aí no grupo e diz assim, quem for tímido e medroso, a Bíblia diz, quem for tímido e covarde, tímido e medroso, dependendo da versão, volta para a caverna. Volta para a caverna. Aí você recebe o plim do zap, né? Aí vem o recado de Gideão. Quem for tímido e medroso, volta para a caverna. Opa, não vi a hora de voltar. E aí junta 22 mil voltam para a caverna. Quantos ficaram? 10 mil. 22 mil homens voltam para a caverna. Eu queria ser a mulher de um desses 22 mil. Eu queria ser a mulher. Quando chegasse, vem cá. Está fazendo o que aqui? Que não está lá na guerra com o Gideão? Não, amor, é que ele mandou um recadinho no zap que quem for tímido e medroso é para voltar para casa. E eu estou voltando aqui para casa. Ah, mas ia comer no pau. Não apanhou lá, vai apanhar aqui. Porque não é possível. Que não está honrando nem as calças que veste. Aí Deus fala, leva os 10 mil para beber água. E você já conhece, os 10 mil vão. A maioria, 9.700, mergulha para beber água. E só 300 pega com a mão assim, ó, leva assim, ó, na boca, olhando para ver se o inimigo vem. Só 300 ficam em pé. E Deus fala assim para Gideão, separa esses daí que ficaram em pé. Quando separou, contou, tinha 300. Aí Deus fala para Gideão, é com esses aí que você vai vencer. Porque Deus livra com poucos e não com muitos. Deus fala para Gideão, é com esses 300 que você vai vencer 125 mil. Agora faz uma conta aí para mim. Você que é bom de matemática, me ajuda aí. 125 mil, faz aí. 125 mil homens dividido por 300. Dá quanto para cada um? 125 mil dividido por 300. 416 homens para cada um. É a gente falar assim, ó, entra um dentro do outro e pode partir para o pau, pode vir. Você imagina? 416 homens contra um. Essa era a média da guerra.
A desvantagem era de 416. A desvantagem era simplesmente de 415 homens contra um. Como, humanamente falando, vencer? Você olha para o cenário da sua vida e você não vê alternativa, você não vê saída, você não vê solução. Você pega o exame que diz incurável, câncer, casamento destruído, vício, faliu, nome sujo, devendo horrores. Você olha para o cenário e você diz, não tem jeito. Não tem jeito com a tua mão, com o teu braço, mas com Deus tem. Com Deus tem. Aí, para resumir, Deus chama Gideão para voltar para onde? Para o altar. Porque guerras impossíveis, improváveis, gigantescas, se vence no altar. Sacrifício. O sacrifício, o sangue no altar, a oferta de sangue, de sacrifício, vence aquilo que, humanamente falando, era invencível. O sacrifício produz o sobrenatural. E aí, Deus vai pedir para Gideão qual era o sacrifício que mudaria aquela situação. Deus diz assim, porque Deus especifica, tá? Não é o que eu quero dar, não. Não é o que eu quero colocar, não. Não é o que eu acho, não. Deus fala com cada um. Você está vivendo uma situação semelhante que você precisa do sobrenatural, você precisa da intervenção divina. Então Deus especifica. Deus chegou para Gideão e disse assim, eu quero o segundo boi, não é o primeiro, o mais velho não, é o segundo boi, de 7 anos do teu pai, como sacrifício. O boi era de Gideão? Não. Gideão tinha como fazer o sacrifício de um boi? Não, porque ele não tinha. Como que eu vou sacrificar o que eu não tenho? Mas para aquela ocasião, Deus estava pedindo aquilo que era de maior valor da família de Gideão. O segundo boi era o que estava sendo reservado, guardado, para substituir o primeiro na lavoura. E Deus está pedindo o mais caro, o de maior vigor. Deus está pedindo o de maior valor. Deus está dizendo o seguinte, você vai pegar o que você tem de maior valor e vai deixar de contar com isso aí para contar comigo. A sua família não é a mais pobre, então até a família mais pobre tem um segundo boi de 7 anos. Até a família mais pobre tem alguma coisa que é a garantia, que é o que tem de maior valor, como sacrifício. Gideão sabe que se contar para o pai que já não era do altar mais, o pai que já não sacrificava mais, o pai ia ficar endemoniado 2 vezes. Gideão vai pegar o boi na madrugada e Gideão vai sacrificar para Deus. Quando o pai acorda, o boi já foi para o altar. O sacrifício já foi feito. O pai endoida, o pai quer matar Gideão, mas Gideão já obedeceu a Deus. Porque Gideão, inconformado, está disposto, está decidido a fazer o que tiver que fazer para mudar a situação. Ele está dizendo, ou eu mudo essa situação, ou essa situação vai me mudar. Ou eu acabo com esse problema, ou esse problema acaba comigo. Mas do jeito que está, não dá para ficar. Não dá para empatar com o diabo, não dá para ficar eu e o diabo no mesmo ambiente. Ou ele é esmagado, e eu fico de pé, ou então o diabo me derrota, me esmaga, e ele fica em pé. Mas os dois juntos não dá. E Gideão sacrifica o segundo boi. E Deus vai dando estratégia, é com esses 300, é dessa maneira, dessa forma, Deus vai falando, e aí chega o dia da batalha, eles cercam o arraial dos midianitas, cântaro na mão, tocha de fogo, trombeta. Quando eles quebram o cântaro, parece barulho de espada, e tocam a trombeta, o barulho da trombeta
dá aquela confusão, os midianitas acordam no meio da madrugada com esse estrondo e olham 300 tochas espalhadas nas colinas. Eles imaginam, um exército invadiu. E na escuridão, no meio da madrugada, no sono, aquele alvoroço, trombetas tocando, eles não conseguem um falar com o outro, e um começa a matar o outro, um midianita começa a matar o outro, achando que é um inimigo, achando que é um soldado do outro exército. Para resumir, Deus dá estratégias para aquele que saiu da caverna outro dia, inconformado, agora venceu um exército inteiro. O Gideão, que era o menor da casa dos pais, ele vai ser o juiz de Israel. Ele vai ocupar o cargo máximo de Israel. Deus faz o último se tornar primeiro. Deus faz o menor ser transformado no maior. Mas eu queria que você lembrasse da frase que eu pedi para você anotar. E vou pedir para você repetir agora. Qual é? Meu Deus, não deu. Já esqueci. Gideão, ele era inconformado porque Deus o escolheu? Ou Deus só o escolheu porque ele era o inconformado? Deus está passando com os olhos agora e está procurando inconformados, revoltados. Deus está à procura, como dizem em 2 Crônicas, coloca para mim, capítulo 16, versículo 9, porque Deus está procurando inconformados. Deus está procurando Gideões. Deus está procurando valentes, que quando Deus vê uma postura tal como de Gideão, Deus diz, vai que eu sou contigo, homem valente. Vai, porque eu estou contigo, você vai vencer. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Coloca também Salmo 101, versículo 6. Deus está procurando macho, homem macho, inconformado, mulher fêmea, inconformada com a situação. E quando Deus encontra, Deus ele se alia a você. 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Se você é um revoltado contra a situação, ainda que boa, tá boa, mas ainda pode ser melhor. Mas tá bom, eu já estou bem, eu já saí de um nível, eu já mudei de vida, já melhorou aqui, já melhorou ali, já melhorou lá, mas ainda pode melhorar mais. Se você é um revoltado, fique em pé no seu lugar, por favor. E quem está virtualmente também é um inconformado nesse sentido, fique em pé no seu lugar. E quem está aqui, e você é esse Gideão de hoje, você é esse inconformado de hoje, você é esse revoltado de hoje, sai do seu lugar e se aproxima do altar. Rapidamente, mas venha marchando, venha na certeza, porque não é para voltar para a caverna não. Os tímidos e medrosos podem ficar, mas vem aqui na frente, diante do altar, os Gideões de hoje. Deus escolheu hoje, podia ser outro dia, podia ser outro culto, mas Deus escolheu esse, para falar com quem está revoltado, com quem quer ver as maravilhas, com quem está dizendo assim, cadê as maravilhas que os meus pais contaram? Cadê as maravilhas que os meus pais falaram? É essa que eu quero ver. E Deus está olhando para quem está inconformado, como Gideão, e Deus está te escolhendo porque você está inconformado. Deus está te escolhendo porque você está disposto a fazer o que for preciso para alcançar as promessas. O revoltado, o inconformado, não tem tempo ruim para ele. O inconformado, o revoltado, não tem tempo ruim para ele. Ele topa qualquer parada. Ele vai, nem que for no inferno, mas que vai mudar a situação, vai mudar. Ele tem esse espírito. Ele tem essa fé acesa dentro dele. Se mandar ele voltar para a caverna, ele não volta. Ele morre, mas ele não volta. Se mandar ele desistir, ele não desiste. Eu não cheguei até aqui para desistir. Eu não vim até aqui para desistir. Eu não cheguei até aqui para desistir. Então, o inconformado, o revoltado,
o que Deus coloca ele à prova, ou que Deus chama ele para sacrificar, ele também não pensa duas vezes. Porque ele sabe que o que ele vai levar para o altar é nada, é zero, comparado ao que o altar tem para ele. Ele sabe que o que ele vai depositar no altar como sacrifício é zero, é nada, comparado com as maravilhas. Agora, quando ele não tem essa revolta dentro dele, ele faz conta. Na hora de fazer um voto, na hora de fazer um sacrifício, ele começa a fazer conta. Ele começa a falar, não, mas eu não posso por isso. Não, Deus não está pedindo favor, não. Eu não posso porque eu tenho dívida, eu não posso porque eu tenho isso para pagar, eu não posso porque eu tenho isso para comprar. Não, Deus não está pedindo favor, não. Deus está chamando quem quer mudar alguma área. Deus está chamando quem quer mudar um cenário. Deus está chamando quem quer mudar uma situação. E se você quer mudar uma situação, Deus está dizendo para você, pega o segundo boi de 7 anos, seu, do teu pai, da tua esposa, da tua mãe, de quem tiver, e sacrifica. Pega o que você tem de maior valor, coloca no altar. Deus está dizendo assim, pega aquilo que seria hoje a sua garantia, deixa de contar com a tua garantia e conta comigo. Deus está dizendo, faz de mim a sua garantia, que aí você muda o cenário, aí você muda a situação. E até a família mais pobre tem o segundo boi de 7 anos. Talvez o segundo boi de 7 anos é o celular. A única coisa que tem de valor é esse celular, é o que eu tenho de valor. Eu vou vender e vou sacrificar, porque eu estou desempregado, estou endividado, não ganho nada, não tenho salário, não tenho renda. A única coisa que eu tenho de valor, de maior valor, é isso aqui, é o computador. O que eu tenho de valor? É uma joia. O que eu tenho de valor? É o meu salário, é uma renda, é um dinheiro guardado, é o que eu ia comprar. O que eu tenho de valor? É um bem, é um bem. E eu vou fazer o sacrifício. Mas isso é para quem quer mudar um cenário. É para quem quer mudar de nível. Nem todos precisam e vão fazer. Mas é para quem quer mudar um cenário. É para quem está indignado com uma área ou com uma situação. E quer ver Deus operando maravilhas. Você vai preparar um sacrifício, vai trazer domingo ou sexta que vem, durante a semana. Se já tem, você vai pegar esse valor como sacrifício, e vai colocar no altar, vai transferir, vai colocar no altar com a sua vida. Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar direção, Deus vai usar coisas, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar situações para fazer você alcançar o sobrenatural nessa área que você hoje está sendo talvez humilhado, envergonhado, espezinhado. Mas Ele vai fazer, porque Ele faz. Ele separou hoje para falar sobre isso com você. Ele está escolhendo hoje o Gideão, porque o Gideão está revoltado. Porque se ficar dentro da caverna, não tem como Deus te escolher. A minha postura, a minha situação faz Deus me escolher. E a minha postura faz eu perder o milagre. Porque eu volto para a caverna, como aqueles homens, sendo que eu poderia falar, eu morro, mas não volto para a caverna. Eu morro, mas não volto para a caverna. Ô Gideão, me desculpa, eu morro, vai ter 301, mas eu vou estar contigo. Vai ter 302, 303, não vai ser só 300, eu vou ficar. Porque ou eu venço esse problema, ou ele me vence. Você já sabe qual é o seu segundo boi. O seu segundo boi, o coraçãozinho dispara. O seu segundo boi, na hora que Deus agora acende uma luz assim na sua cabeça, é isso aí? A alma, o coração fica assim, acelerado. Isso eu não posso dar. Isso eu não posso sacrificar. E aí, o bom é que tem uma desculpa. Como válvula de escape. Não, mas é porque minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa, meu filho, o fulano, beltrano, cicrano, não vai concordar. E aí Deus assina embaixo dizendo, é o do teu pai que eu quero.
É aquele que vai incomodar todo mundo mesmo, não tem problema não. Deus está dizendo assim, não importa de quem é, não importa o que vai acontecer. Deus está dizendo, me honra para você ver. Deus está dizendo, considera para você ver. E aí, meu camarada, minha camarada, é para quem está revoltado. É para quem, ô Hugo, quer mudar um cenário. Não é para quem quer continuar na caverna. É para quem quer mudar uma situação. Você vai pegar o homem mais pobre. Se a gente fizer aqui uma triagem, aí vamos descobrir quem é o mais pobre daqui. Aí Deus vai pegar o mais pobre e vai fazer ele o mais rico. O mais improvável, Deus vai fazer ele o mais provável. Não pela capacidade, mas pela disposição dele em obedecer. Isso é para você que está virtualmente. E se você não entende que é Deus, se você acha que é o bispo Formigoni, porque alguns, na hora da gente orar, determinar o milagre, diz que a gente é de Deus. Na hora que a gente fala de dízimo, de oferta, ele diz que é o homem. Não é mais Deus que fala, agora é o bispo, agora é o homem que está falando. Se você crê, você vai pegar o seu segundo boi e vai sacrificar. Vai sacrificar. Para um é 1.000, para outro é 2.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Para outro é um bem que ele vai ter que abrir mão. Mas o seu sacrifício vai mudar o seu cenário. A palavra é a mesma. Modus operandi são os mesmos. Deus é o mesmo. Feche os olhos, coloque as mãos no coração. Quem está virtualmente, feche os olhos, coloque as mãos no coração. E do fundo da alma, fala para Deus, Deus, eu quero ver as maravilhas que o Senhor fez no passado acontecerem hoje na minha vida. E porque eu quero as maravilhas, eu estou disposto a obedecer, a sacrificar, a vir para o altar com o meu segundo boi de 7 anos. Porque eu quero ver as maravilhas, eu estou disposto a sacrificar aquilo que o Senhor me pede, aquilo que o Senhor me coloca à prova, aquilo que hoje seria a minha garantia. Eu quero fazer do teu altar a minha garantia. Eu quero fazer do Senhor a minha garantia. Mas essa situação tem que mudar. Essa vergonha tem que acabar. Essa humilhação tem que acabar. Esse sofrimento tem que acabar. Meu Deus, em o nome de Jesus. Agora, da mesma forma que o Senhor apareceu para Gideão, falou com Gideão, que o Senhor fale agora, individualmente com essa pessoa. Deus está aí na tua frente, mulher de Deus. Deus está aí na tua frente, homem de Deus. E a presença dele é tão real, que é como uma brisa que refrigera a alma. E ele diz para você, sacrifica o segundo boi de 7 anos. Ele diz para você, vai nessa tua força. Vai na força do sacrifício que você vai vencer. Deus está falando para alguém que esse sacrifício, esse segundo boi, que seria a sua garantia, Deus está dizendo que é isso aí, o ingrediente principal para produzir o milagre na sua vida. Eu abri mão disso aí que vai produzir o sobrenatural, que vai produzir o milagre. Meu Deus, em o nome de Jesus, hoje o Senhor suscita, levanta aqui os Gideões, os 300 valentes de Gideão. Essa pessoa vai pegar um envelope aqui no altar e ela vai trazer dentro desse envelope, até dia 17 de dezembro, o sacrifício. Quem está virtualmente vai preparar o sacrifício até dia 17 de dezembro. No domingo, dia 17, ela vai entregar, ou antes ela vai entregar. Mas ela vai gerar, juntar. Quem não tem nada vai gerar, vai juntar. Quem não tem nada vai lutar para fazer o voto do menor virar a ser 1.000. O voto de R$1.000 para cima.
E se no dia você lutou, sacrificou, você conseguiu quanto? 500, 100, mas foi com sacrifício, com esforço, você vai colocar no altar e Deus vai te honrar. Mas você que já tem o segundo boi, é o carro, é um bem, é o dinheiro, é o salário, é a renda, você vai entregar hoje, você vai trazer domingo, mas você vai depositar no altar. E meu Deus, eu determino que tão logo essa pessoa apresente esse sacrifício, entregue esse sacrifício, que ela veja as tuas maravilhas, que ela veja a tua palavra se cumprindo. Em nome de Jesus eu determino isso. Com as mãos no seu coração, feche os seus olhos. E se você vai sacrificar o seu segundo boi de 7 anos, aquilo que Deus está te tocando e falando, diz para Ele: eis-me aqui, Senhor. Diz para Ele: meu Deus, eu topo, estou contigo. O que eu não aceito é ficar nesse cenário, nessa situação. O que eu não aceito é permanecer nessa situação. O que eu não aceito é o diabo predominar ou prevalecer. Porque se eu quero ainda esse ano ver as tuas maravilhas, eu também tenho que fazer ainda esse ano o que eu ainda não fiz no teu altar. Você vai pegar o seu envelope no altar e você vai passar pelo altar orando, em espírito de oração. Você não está vendo Deus aqui agora, mas Ele está aqui. E quando você passar aqui no altar, a unção dEle, a presença dEle sobre a sua vida, vai te fazer um vencedor, uma vencedora, um campeão, uma campeã. Quem está virtualmente, não dá para vir aqui no altar, mas pela fé você coloca a mão aí na tela do seu televisor, e a energia do altar, a presença de Deus que está aqui, te envolve agora, te dando força, coragem e poder. Você que vai pegar o envelope, pega aqui no altar, e já vem aqui pelo lado do teclado para subir. Se você já tem o envelope do dia 17, e entendeu o sacrifício que Deus quer que você faça, já vem aqui pelo lado do teclado para você passar aqui também. Todos que têm o envelope do dia 17, você vai passar pelo altar. E quem não tem o envelope, pega e venha para o altar. Os demais volte para o lugar. Mas quem entende que Deus está te chamando para o sacrifício, porque é no altar do sacrifício que você recebe as maravilhas, então passe aqui em espírito, porque nesse momento a unção, o poder de Deus te envolve. É Deus dizendo: vai que eu sou contigo, homem valente. Vai que eu sou contigo, mulher valente. Vai que você vai vencer essa situação, esse cenário, esse problema. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua unção, que a tua presença, que o fogo do teu espírito venha agora sobre essas pessoas. A mesma força, o mesmo poder que veio sobre Gideão, meu Deus, que venha sobre essas pessoas, porque tem que acontecer as tuas maravilhas. Temos que ver as tuas maravilhas na vida dessas pessoas, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, fiquem todos em pé. Quem está virtualmente, eu vou colocar a foto do envelope na tela. Você depois faz um print aí, ou volta o vídeo, imprime para você orar. Para você orar nesses dias. Mas nesse momento, você que vai fazer o voto também do sacrifício, então fala para Deus: Deus, eu estou fazendo esse voto, eu estou preparando o meu segundo boi de 7 anos, porque eu quero ver as tuas maravilhas, eu quero ver a tua glória, eu quero ver o teu poder se manifestando, eu quero testemunhar o Senhor, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. E você aí no seu lugar, fala: Deus, eu vou sacrificar, eu vou para o altar, meu Deus, colocando as minhas lágrimas no altar, o meu sacrifício no altar, porque eu entendo que a fé sacrificial produz o milagre, que a fé sacrificial produz o sobrenatural,
em o nome do Senhor Jesus. E os demais ainda no seu lugar. Agora que você falou, que você orou, faça silêncio, não abra os seus lábios, não diga nada, mas ouça a voz de Deus. Deus vai falar com você no individual, no particular. E se você ainda não pegou o envelope, e entende que Deus está te chamando, pega o envelope e passa no altar. Você tem até o dia 17 para preparar o seu sacrifício, para gerar o seu sacrifício. Mas os demais, feche os olhos. E Deus vai falar no seu íntimo. E quando você diz sim para o sacrifício, vem um poder, vem uma força sobre você. Vem uma paz. A paz é Deus dizendo: sou eu que estou te chamando. Sou eu que estou pedindo. Pode sacrificar. Deus fala contigo. Deus segura na tua mão. Fala, meu Deus, com cada uma dessas pessoas. Mostra como que numa foto, numa filmagem, o sacrifício, o segundo boi que o Senhor está requerendo, pedindo dessa pessoa. Faz ela entender que é o Senhor. Faz ela entender que não é o homem, mas é o Senhor quem está falando. Que hoje fique sabido que o Senhor é Deus. Assim como ela está disposta a sacrificar, que a tua maravilha venha ao encontro dessa pessoa. Se é a cura de uma doença, que ela seja curada agora, e que ela possa testemunhar dizendo: eu decidi fazer o voto, a doença acabou. Se é uma dor que ela está sentindo, que ela acabe agora. Oh, meu Deus. A gente sabe que o sacrifício despedaça jugo. O altar despedaça jugo. Ouça Deus. E em espírito, você já pode agradecê-lo. Você já pode dizer: obrigado, meu Deus, por falar comigo. Obrigado por hoje eu ter tido condições de estar vivo, estar aqui nessa reunião, nesse culto, para ouvir essa palavra. Porque eu vou para o teu altar, crendo nas maravilhas que estão contidas na tua palavra.